Crowley é um cara tosco? Cara, o dilema que ele carregou como uma bandeira era muito complicado. Faça o que você quiser, que será sua lei, né? Então, a liberdade que ele dava dentro das pessoas em praticar aquela religião era uma situação bem, bem delicada. O Crowley, pra quem não tá ligado aí, é o cara que... Mr. Crowley. O cara que inventou o satanismo. Não, né? o satanismo não foi inventado por ele. Foi por quem? O satanismo é uma religião muito legal, cara. O satanismo é muito Muito boa. legal? Muito legal. É, pior que é. Eu li eu tô sobre... tentando entender. Hey Satan, você conhece esse documentário que está na Netflix? Assista que você vai se apaixonar. Ele Você não acha tem que eu nada sou a um ver com o satanista diabo, né? Não tem nada a ver com o diabo. O satanismo não tem nada a ver com o diabo. É. O que é... É que assim, primeiro, você sabe o conceito de anticristo? Mais ou menos. Chuta, teoria monárquica. O anticristo é o mal encarnado. Não. Anticristo é aquele que imita Cristo. Não é aquele que vai contra Cristo, é o que imita Cristo. Ah, entendi. Que finge ser Cristo pra ganhos próprios. Tipo o Felipe Neto. Finge ser... Não, Check. Cação. Isso daí ele não tava esperando, irmão. Essa daí ele tava olhando assim, caralho, isso porque é Tá o maneiro. negócio. Vamos ver qual que é a do anticristo. Aí o cara, caralho, também. Eita, eu não conheço o morri. Felipe Neto, mas eu ia falar qualquer Ainda bem que você não religioso da conhece, igreja, Tá. assim. O Papa. Eu não coloco o Papa, mas vamos pegar um exemplo muito simples, tá? Vamos supor que é um... Edir Macedo. Sacanagem, vai, segue. Não, qualquer tipo de pastor de igreja de regional que fica prevaricando sobre a crença do próximo, querendo se sobressair, coisa desse tipo, sabe? Então você tem esse anticristo, o cara que quer imitar as palavras de Cristo, mas que na verdade é só para rebanhar as pessoas e tirar o foco de Cristo para ele ser Cristo. Entendi. Entende? Tá bom, tá bom. Não foi o Rodrigo que falou. Vai. Tá? Então, quando você tem esses líderes religiosos que surgem com essa ideia de uma liberdade maior dentro da sua crença, gera uma relação complicada. Então, ele meio que coloca as pessoas para fazer o que querem. Então, o alto índice de sexualidade, prevaricação, luxúria sobre aquela crença. Então, tem as artes mais sexuais que envolvem aquilo, sabe? Buscar métodos que beiram os pecados capitais de uma maneira que a sociedade condenaria, o cara fica adepto. E o Crowley tava nessa vibe. O Crowley tinha muita da energia sexual, da manipulação por meio do sexo. Ele comprava as técnicas, sabe? Então ele chegava a fazer acordo financeiro por ser muito rico e filho de pessoas ricas na época. Ele se interessava pelo esoterismo, mas o esoterismo era parte de uma sociedade. Não era aberto dessa maneira. Então ele comprava o ingresso dele para entrar na sociedade, dando dinheiro para alguém que era responsável. Entendi. E comprava as técnicas. Então os caras vendiam. Meu. Você quer? Beleza, preciso da grana. Você tem grana, leva o que você quiser. Era um mercado. Ok. Então gera essa linha tênue sobre o que é o que não é. Quando entra o satanismo é uma resposta contra a igreja, mas não contra Cristo, mas contra os dizeres de uma igreja. Quais eram os dizeres de uma igreja? Homossexual é crime. Onde está escrito isso? Onde Nenhum na lugar. Bíblia está escrito que You shall not lay with another man. Acho que deve estar... amai-vos uns aos outros, não era o dizer de Cristo? Eu quero amar quem eu quiser. Ninguém está predeterminando uma condição a quem eu devo amar. Então, o satanismo surge como um contexto social e político contra a igreja e os dizeres da Os dogmas. imposição da igreja perante a sociedade. Você tem que ser assim. Não tenho que ser assim. Eu tenho que ser como eu quero. Porque se eu não mato, eu não roubo. Eu ajo de acordo com os dizeres de Cristo, como Cristo coloca no Novo Testamento, mesmo não acreditando na igreja, me dá o mesmo direito de existir. E acreditar em algo que eu queira. Então surge o satanismo, que é só uma resposta contra a igreja política e econômica. Mas nada. Então eu falei pra você, quando você assistir o Hey Satan, que é realmente um documentário sobre o satanismo nos Estados Unidos, você vai cruzar os braços e vai falar, pô, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Eu acredito no que os caras acreditam. De novo, as palavras são fortes, mas quando você vê o que tá por detrás, você fala, pô, gostei do tema. Eles tinham que ter escolhido outro nome. Sei Satanismo lá, é os foda. cavaleiros que ruim. dizem Ni, por exemplo. É. Você lembra o Monty Python? Se fosse o egocentrismo... Timbalaué, pronto, acabou. Aí, ó. Timbalaué, Timbalaué, a religião do Timbalaué. Timbalaué. Bora, amigão, entendeu? Ótimo. E aí o Crowley tá nome- perdido numa desses Eles círculos do inferno. ficam, entendeu? Porque
É um lugar, honestamente falando, eu nunca tive acesso a isso, eu nunca tive vontade de Tá. ficar fuçando a Estudar espiritualidade sobre disso. A gente tem que ter limites também. Eu não vou ficar cutucando, Crowley, né? Não, deixa o bicho lá. Então eles ficam num lugar que você não tem acesso dessa maneira. Se você quisesse ter acesso, era muito mais complicado. Eu vou arrumar vai. uma briga.